Tô aqui, hein? Se não aparecer muito, não ligue não. Ligue com isso aqui. Vou falar sobre função de primeiro grau. Mais uma vez, que ela é a mais importante de todas. Porque a partir do raciocínio dela você vai ver tudo o que acontece das outras funções. Vê só. Falei função, né? Se eu falei função, existe isso aqui, ó. X e f de x. Ou seja, toda vez que você vê x e f de x, significa que esse x aqui, ou esse camarada aqui, ele vai ter um valor, ó, que provavelmente você vai escolher. Ou então a questão vai dar algumas diretrizes, alguns caminhos, e que esse x vai passar por um cálculo e vai obter uma resposta chamada f de x, que é função de x. F de x significa função de x. Qual é a função de x? Quando x você coloca um número, a função de x, qual é a função daquele número? É o cálculo que você faz e dá uma resposta. Por exemplo, se eu disser que x é 3, eu cheguei e disse, olha, x é 3. Então, vai passar por um cálculo, vai acontecer alguma coisa aqui no meio do caminho, e o f de x vai, beleza, se x é 3, eu sou 10. Certo? Então, o f de x, ó, eu gosto de dizer também, ó, o f de x, ele depende do x. O f de x depende do x. Só existe f de x se existe x. Ou seja, mas o x é o quê? X pode ser 3, x pode ser 7, x pode ser o que você quiser, né? X pode ser número negativo, x também pode ser 0. Ele pode ser 0. Mesmo 0 não vale nada, mas a gente tem que colocar o 0 também. Então, se eu colocar x igual a 7, provavelmente vai passar por um cálculo similar ao que foi feito antes, e ele vai dar uma resposta, vou dizer aqui, ó, que ela foi 18. Então, por vários números que eu colocar, se eu colocar aqui menos 2, ele vai dar uma outra resposta. Certo? Então, toda vez que você vê algo parecido com isso, ó, é x e f de x, estamos falando de uma função. E agora, para falar de função de primeiro grau, ela tem esse formato aqui, ó. Toda função de primeiro grau. Já estou cansado de ver isso aqui, ó. F de x é igual a vezes x mais b. Haja letrinha, né? Ó, você tem a, você tem x e tem b. 3 letrinhas só para encher o saco. Mas cada uma delas tem uma utilidade. O x você já sabe, é um número que eu vou, de certa forma, escolher, né? E o a? O a ele tem um nomezinho que eu gosto de chamar ele de parte variável, e o b eu gosto de chamar ele de parte fixa. Mas não vamos nos concentrar ainda nisso ainda não, né? Sempre vai ter, o que você tem que entender agora é que sempre vai ter um número multiplicado por x e vai ter algum número que vai estar solto, vai estar ali perdido, né? Vou colocar uns exemplos aqui, ó. Vou colocar aqui, f de x é igual a 3x mais 2. Se eu estou colocando 3x mais 2, quem é o valor de A e quem é o valor de B? Ó, o valor de A é esse, não é isso? E o valor de B é esse daqui. Ou seja, o 3 multiplica pelo x, ó, é o valor de A, e o 2 é o número que está sozinho. Vamos para outra. Vamos colocar outra aqui. F de x é igual a menos 2x mais 4. Menos 2, ó. Menos 2 é o número que está do lado do x. E o 4 é o número que está sozinho. Então eu poderia dizer que nesse caso, primeiro o A foi 3 e o B foi 2. Nesse caso, o A foi menos 2 e o B foi 4. Não se apega ainda não, a gente ainda vai descobrir o que é que cada um dos dois faz. Outro exemplo, se eu colocar isso aqui,
x mais 8. Vê só, não tem nenhum número do lado do x. Eu já falei várias vezes, né? Se não tem nenhum número do lado do x, a gente considera como se fosse 1. Eu não posso considerar 0. Se você considerar 0, você quebra tudo. Porque se você colocar 0 no lugar do x, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então eu não posso considerar 0. Eu considero 1. Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então não mudaria o fato dele ser x. Então eu diria que o A aqui seria 1 e o B seria 8. Tranquilo? Outra circunstância que pode acontecer, ó, é isso aqui. Ó. Vou colocar aqui 4x. E aí? 4x. Beleza, né? O número do lado do x é 4. Sem problema com isso. Mas cadê o B? Se não tem ninguém aqui, ó, nesse caso, no B, aí eu posso considerar como se fosse 0. Porque somar com 0 não muda nada. Assim como multiplicar por 1 não muda nada, é que eu tenho que considerar 1 porque é uma multiplicação. Aqui, por ser uma soma, eu não posso considerar 1, porque se eu considerasse 1, mudava. Mas se eu considerar 0, eu sei que eu não mexi em nada. Então, se não tiver ninguém, eu considero B como 0. Beleza? Ó, A igual a 3, B igual a 2. Né? Isso aqui somente a gente está só olhando o formato dela. Né? Isso aqui, ó, é o que eu chamo de forma genérica. Né? É a forma genérica. Ó, forma genérica. E todas essas aqui são alguns exemplos, né? São alguns exemplos do que pode acontecer. Não é isso? Então, vamos entrar um pouquinho em detalhe em que a função ela se especifica mesmo, assim, aplicar ela. Vamos começar a fazer umas continhas, né? Para a brincadeira ficar divertida. Ó, vou apagar como eu disse, não perca seu tempo copiando, porque eu vou passar frenético. Aí você depois vai ter tempo suficiente para copiar, se concentre simplesmente no que eu estou dizendo. Porque aí quando você tiver o tempo para estudar direitinho, você vai ver tudo isso e copie. Beleza? Vamos lá. Esse apagador aqui moderno, né? Famoso, né? Comprei essa semana esse apagador aqui. Ele é muito moderno, não deixa nenhuma mancha, né? Mais conhecido como flanela. Opa, sem derrubar nada. Até derrubei o malho, ó. Então vamos lá. Vou pegar aquele primeiro exemplo. Ó. F de x igual foi, vamos botar 3x mais 4. Vamos pegar esse exemplo. Então vamos lá. Se eu tenho 3x mais 4, o que é que eu digo? Eu tenho 3 multiplicando por x e depois eu vou somar 4. Esse é o cálculo que é feito, né? Esse é o cálculo. Né? Lembra do x, f de x? Eu digo, você vai escolher um x, vai ser elaborado um cálculo e esse cálculo vai dar a resposta do fx. Então vamos lá. Se eu disser assim, ó, quanto é que é, né? F de 2. Olha o que está acontecendo. Esse 2 aqui, esse camarada aqui, entrou no lugar de quem? Entrou no lugar do x. Então, se ele entrou no lugar do x, onde tiver x na expressão, no cálculo, eu vou trocar naturalmente por 2. Ó. Então, eu vou colocar, ó, f de 2 é igual a 3 vezes. Se era x, agora eu tenho que colocar 2. Mais 4. Beleza? Ó, f de 2 vai ser o quê? 3 vezes 2, 6. 6 mais 4. Ou seja, ó, quando o x foi 2, o f de x foi 10. Beleza? Olha, eu escolhi o x 2, ó, e a minha resposta foi 10. Ok? Vamos botar outro exemplo? Vamos fazer f de 6. F de 6. Vamos lá. F de 6 vai ser o quê? No lugar do x, eu vou colocar 6. Ó, 3 vezes 6 mais 4. F de 6 é igual a 3 vezes 6, 18. 18 mais 4, 22. Então,
Quando eu escolhi o 6, a minha resposta foi 22. Certo? Então esse é um exemplo básico do que acontece com funções, né? De primeiro grau, né? Você sempre vai multiplicar alguma coisa por x, lembrando que isso aqui pode ser positivo e negativo, e você vai somar com alguma coisa, ou subtrair, ou também não somar nada, como foi o caso do b igual a zero. Então, esses dois resultados aqui, a gente expressa eles de que forma? Ó, esse aqui eu digo que ele é assim, ó, 2,10, e esse eu chamo de 6,22. Cuidado, o número não é 2,10 e 6,22. Isso aqui o que a gente chama de, vou colocar aqui do outra cor para ficar bonitinho, par ordenado. Ó, par colorido, bonito. Par ordenado. Significa que é um par de informações. Você tem o x e você tem o f de x. Quando o x é 2, o f de x é 10. Mas, professor, tem alguma coisa estranha aí. Você está mentindo para mim. Eu sempre aprendi que esse par ordenado, na verdade, é x e y. Como é que você está dizendo para mim agora que isso agora é f de x? Meu caro amigo, ó, x, f de x é a mesma coisa que x e y. O f de x, ele é só mais um nome que deram para o y. Decidiram chamar de f de x só por uma questão de tentar ensinar esse assunto que às vezes as pessoas não entendiam direito, né? Porque ele, basicamente ele começou com y mesmo, né? Todo x, ó, a função de primeiro grau aqui eu poderia escrever assim, ó, y é igual a 3x mais 4. E não muda nada, é somente dois nomes diferentes para a mesma coisa. Então, toda vez que você obteve a resposta, ó, 2 e 10, esse 10 aqui que é o f de x, ele é o y. Os 22 aqui, que ele é o f de x, ele é o y. Então você não tem que se preocupar com isso não. Então, ó, se você tem um par ordenado, ó, de x e y, então o que é que eu posso fazer? Eu posso desenhar isso num gráfico. Aí vê que coisa. A parte divertida da aula é isso, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e fazer um gráfico. E eu vou colocar aqui em cima y ou f de x. Tanto faz, como eu disse, os dois têm o mesmo nome. Eu posso escrever y ou f de x, a mesma coisa. Então eu vou colocar 0 aqui, certo? E vamos lá, vamos para o primeiro ponto, ó. 2 e 10, ó. Esse aqui é o x e esse aqui é o y, ou f de x, né? Então vamos lá, ó. Se o 2 é positivo, para esse lado, o lado da direita, do 0, ó, aqui está crescendo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Então eu vou, ó, 1 e 2. Beleza? E aqui, ó, no y, 10. Então eu vou olhar para o y, o f de x, e contar 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai dar não, mas vou botar até aqui. Vamos contar como se fosse de 2 em 2, né? E ó, eu vou ligar os dois pontos. Ó. Vou ligar aqui, ó, 2 e 10. Ó. 2 e 10. Esse ponto aqui, ele está dizendo exatamente a informação. Ó. Quando o x é 2, o f de x, ou o y, ele é 10. Né? É essa informação. E a segunda informação é qual? Ó, 6 e 22. Ó. 3, 4, 5, 6. 6 no x. E o 22 aqui, ó, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Coloquei de 2 em 2 para caber, né? Vou fazer aqui, ó, 6 e 22. Ok, ó, eu tenho o primeiro ponto que indica a primeira conta que eu fiz e o segundo ponto que indica a segunda. E a parte bonitinha de criança que a gente faz agora, que é a parte divertida, é o quê? Toda função de primeiro grau, aliás, qualquer função, você pode expressar ela na forma de um gráfico. E fazer um gráfico é conectar os pontos. Por isso que eu digo que é coisa de criança, né? Você vai conectar os pontos. Só que na função de primeiro grau só tem um jeito de você conectar os pontos. É passando uma reta. Né? O gráfico da função de primeiro grau vai ser sempre uma reta. É sempre uma reta. Não adianta. Se você ver, você olhou para isso aqui, a gente vai falar mais para frente, isso aqui não é uma reta, né? Isso aqui tem um nome especial, né? Então vocês conhecem. Essa aqui é outro tipo de função. Essa aqui é outro tipo de função.
né? Então, a do primeiro grau é sempre uma retinha, que pode estar subindo ou pode estar descendo, certo? Nesse caso, ela subiu, né? Ó, você sempre olha da esquerda para a direita. Sempre, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, ela está subindo ou está descendo? Opa, está subindo. Se ela está subindo, significa que ela é crescente. Crescer, subir, aumentar, crescer. Certo? Se ela estiver descendo, vou botar um próximo exemplo, ela vai ficar decrescente. Né? Mas se ela sobe de quanto em quanto? Ó, como é que a gente sabe de quanto ela sobe? Aí é que eu digo, é esse camarada aqui que diz pra gente, ó. É o número do lado do X. É esse camarada que diz pra gente, ela vai subir de tanto em tanto. Se foi 3, significa que ela vai subir de 3 em 3. Beleza? Vou pegar um apagador tecnológico para poder continuar. Deixa eu ver aqui. É. Ó. Olha quanta tecnologia. Ó, não fica nada marcado, ó. Fica preto, não fica azul. Tecnologia pura. O melhor de tudo que ele é barato. Sem derrubar dessa vez, o Mário agradece. Vamos lá. Nós temos ainda aqui 10 minutos, talvez. Então, eu tinha desse jeito aqui, né? Eu disse que quando era 2 era 10 e quando era 6 era 22, não era isso? Então, porque a função era f de x é igual a 3x mais 4. Ok? Então, quando eu escolhi 2, a minha resposta foi 10. Quando eu escolhi 6, a minha resposta foi 22. Então, eu posso escrever isso de uma forma de uma tabelinha. Ó. X e f de x. E eu vou fazer uma tabelinha assim, bem pequenininha. Ó. Vamos por aqui. Por enquanto, só isso aqui. Ó. Porque são as duas informações que eu tenho. Ó, eu tenho quando x é 2, o meu f de x é 10. Né? Ó. Na linha do x e na linha do f de x. Quando x é 6, o f de x é 22. Beleza, né? Só que a gente pode ir um pouquinho mais além disso, né? Vê, cadê o 3, 4, 5, 6, 7? Cadê, né? Então vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Vamos tentar procurar os outros números. Ó, vou estender ela. Ó, aqui eu vou colocar 2 e 10. Não é isso? Quem a gente sabe. Aqui eu vou colocar 3. Mas eu não sei quanto é que é o 3. Eu vou colocar 4. Mas eu também não sei quanto é o 4. Vou colocar 5. Eu também não sei. E o 6 eu sei que ele é 22. Certo? Beleza. Quais são os números que vão entrar aqui? Poxa, eu preciso fazer f de 3, f de 4... e f de 5 para fazer isso? Não, você não precisa. Ainda bem que você não precisa. Por que você não precisa? Porque eu disse, ó, esse camarada daqui, ó, esse camarada, é ele que diz se aumenta ou diminui. Ele está dizendo, ó, aumente em 3. Ou seja, ela vai aumentar de 3 em 3. Então, se quando era 2 era 10, a resposta, quando x era 2, a resposta era 10. Quando for 3, o que é que eu vou ter que fazer? Aumente em 3. O 10 agora, do 3 ele vai ser 13. E agora? Se eu quiser saber qual vai ser a do 4? Aumente em 3. Vai ser quanto? 16. Qual é o próximo? Aumente em 3. 16 mais 3, 19. E para cá, veja que dá certinho, ó. Aumente em 3, 19 mais 3, 22. Tá vendo? Ó? Você conseguiu construir uma tabelinha, ó. E ele está bem claro, ó. O que é que ele está fazendo?
está dizendo assim, olha, aumenta em 3, aumenta em 3. Ele, o que é que ele fez? Aumentei. Então, sabendo isso, ó, eu posso fazer para qualquer número. Então, falta só mais o quê? Qual é a outra informação que eu preciso usar? E antes do 2? Como é que vai ficar antes do 2? Deixa eu apagar aqui. Né? Vou apagar aqui, ó, aqui do lado. Vai dar um espaçozinho, ó, vou deixar aqui mesmo. Vou colocar agora de azul. Vê? X e F de X, certo? Só que agora eu quero ver o antes do 2. Então, eu vou até 0. Eu vou botar aqui 0, 1, 2, 3, né? E vou só até o 4, né? Quais são as que a gente já conhece? A gente já conhece o do 2, né? O do 2 a gente já conhece que é 10. O do 3 a gente conhece que é 13. E do 4 a gente conhece que é 16. O que é que está acontecendo toda vez que vem para cá? Ele aumenta 3, né? Se eu aumento 3 para a direita, para a esquerda vai ser o quê? Exatamente o contrário. Se eu andar para a esquerda, eu vou diminuir 3. 10 menos 3, 7. Ó, se eu vier para o 0 aqui, ó, vai ser menos 3. 7 menos 3, 4. Olha que coisa curiosa. Olha para isso aqui. 0 e 4. Esse seria o ponto 0 e 4, né? Quando x é 0, o f de x ou y é 4. Lembra qual é a função? F de x é 3x mais 4. E aí é que mata tudo, para a gente fechar essa primeira parte. Se o A diz aumente de 3 em 3, o B, ele diz o quê? Ele aponta para o 0. Ó. É que ele diz aqui, ó, começa. É onde começa. Quando você escolher 0, 0, considera o 0 como o começo de tudo, né? Quando eu começo a partir de onde? A partir do 4. O B indica onde começa e o A indica, né, se aumenta ou diminui. E ele diz enquanto aumenta e enquanto diminui. Certo? Tranquilo? Zero bronca.